pegando esse gancho aí de janela que vai vir, né? 3 jogos até lá, amanhã Union, 2 ainda da Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória, e o Cruzeiro pode ir para essa parada aí para a Copa do Mundo de Clubes com uma pontuação bem legal e claro que vai criar essa expectativa aí em todo mundo, né? Porque vai aparecer muito nome, já apareceu até antes aí, né? Roger Guedes, aquela loucura toda que isso aí não vai acontecer no momento. O que a gente tem de informação e até para cada um medir as expectativas e tudo, e que é um desejo do Leonardo Jardim, não que possa aparecer um nome ou outro de mais experiência, mas o Leonardo Jardim, ele tem deixado muito claro o seguinte, que ele quer jogador jovem, com potencial para ter retorno técnico imediato e potencial de retorno financeiro num futuro. E isso não é fácil você achar. Porque... e não naquele perfil. Aliás, e custa tem caro, como você achar... Esse não. perfil custa muito caro. Não, depende, Rafa. Aí você tem que mapear bem o mercado. Porque é caro dependendo do perfil, né? É caro um Thiago Almada que o Botafogo buscou, um Luiz Henrique que o Botafogo buscou. Isso aí não vai ter aqui no Cruzeiro. Mas retorno técnico imediato? Não, por exemplo, se você traz um... Vamos colocar aí o nome que virou sensação e só que está super faturado, né? O Rinestrosa, por exemplo, ele não tem potencial para trazer retorno técnico imediato? Tem potencial. O próprio Valentim também, né? Se fosse que muita gente fala. Sim, só que o preço está ficando aí além do que o Cruzeiro pretende, né? Porque se você traz um jogador tão alto assim... Os que tem nesse padrão, o mercado está delirando. Não, então, aí por isso é a sua dificuldade, precisa trabalhar bem para você encontrar essas peças. Óbvio, né, que tem, assim como o Rines trouxe aí, tem outros aí em outros times da América do Sul. Eu estava conversando hoje com um profissional aí do futebol no mercado. Aí eu até vi alguns jogos realmente dele, achei um bom ponta, o Vidalba do Nacional do Uruguai, né? Menos badalado aí do que o Rinestrosa, fez bons jogos assim também. Não estou dizendo aqui que esse é o nome do Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai ter que trabalhar bem para encontrar essas peças. Então, eu não vejo com sinceridade nessa janela o Cruzeiro trazendo um Wallace por 7, 8 milhões de euros. Não vejo o Cruzeiro fazendo isso, até porque a gente não pode esquecer que a folha do Cruzeiro ela supera 20 milhões de reais por mês e o Cruzeiro, querendo ou não, fez altos investimentos no meio do ano passado e fez também no início deste ano. Não da mesma forma como no meio do ano passado, mas às vezes você não faz investimento para comprar os direitos econômicos, mas faz com luvas e os contratos, né, que são feitos com jogadores aí no mercado. Então, o torcedor precisa ter a consciência neste momento que tá ali entre os primeiros, vai despejar um caminhão de novo, vão chegar essas contratações aí badaladas que todo mundo pensa, e eu acho que o caminho vai ser diferente, porque não é o perfil que quer o Leonardo Jardim. E no dia a dia, ele tem se preocupado muito também com a questão financeira. Né? Já falei isso e volto a repetir aqui na Samuca TV. Era muito fácil para o Leonardo Jardim só colocar uma listinha ali, ó. Esse, independentemente, esse vai custar 15, 20, 10 milhões de euros, pode buscar e eu quero isso, e pronto, e acabou, né? Mas não, ele participa de todo o processo, inclusive se preocupando com a grana aí do Pedro Lourenço. Samuca, aquela questão do scout, do departamento de scout, você sabe se já está rodando do jeito que o Leonardo Jardim queria? Eles estavam, eu vou até tentar perguntar isso, mas eles estavam trabalhando para que esse novo departamento já funcionasse agora nessa janela. Uhum. Porque é o caminho, né, para você mapear, desculpa, Rafa, mas é o caminho para você mapear esses atletas e tentar encontrar antes deles vingarem, né? Por exemplo, como que você acha um John Arias antes dele virar o John Arias, né?
Eu acho que o caminho para o Cruzeiro não só esse, né? Pode ter outras contratações também de atletas mais prontos, mas hoje, com a base que o Cruzeiro já tem, eu acho que o caminho é esse. A impressão que eu tenho é que o Jardim vê essa questão do retorno financeiro, e aí é diferente quase que de todos os treinadores, talvez um ou outro tenha essa visão, mas assim, a grande maioria não, é que tanto pelo currículo, né, pelo que ele já fez na Europa, como pelas entrevistas que ele dá e pelo que ele fala aí, né, desse retorno financeiro, a impressão que eu tenho é que ele vê como parte do trabalho dele trazer retorno financeiro para o clube. Então, isso assim, é um negócio absurdo de você ver o treinador, porque são muito poucos que têm essa visão, né, de tornar o clube sustentável, de trazer retorno financeiro. E há quanto tempo nós não víamos jogadores jovens sendo inseridos com tanta maestria no time do Cruzeiro, né? Não está queimando ninguém, não tem ninguém sendo queimado. Tudo bem, o resultado ajuda, mas faz parte do trabalho dele também, né? E colocados na hora certa, sem deixar de colocar, às vezes até segurando um pouquinho, né? O torcedor fica numa certa expectativa, mas assim, vem colocando, ó, Cauã Prats, né? Já tá jogando, Murilo já tá jogando com frequência, né? E isso é uma coisa que é difícil a gente difícil a gente ver por aí. Nessa questão toda de scout e tudo, eu acho que assim, nenhuma janela vai ser igual a outra, porque o time nunca vai estar no mesmo ponto de uma janela para outra, né? O Cruzeiro, numa janela do meio do ano passado, ele precisava montar um esqueleto de equipe, né? Aí chegaram jogadores badalados, como por exemplo, confirmou a contratação do Matheus Pereira, chegou o Matheus Henrique, chegou o Cássio. Por quê? O Cruzeiro precisava de uma referência no gol, o Cruzeiro precisava de uma referência no meio de campo, o Cruzeiro precisava de uma referência no ataque. Então, o que o Cruzeiro fez nessas primeiras janelas? Ele fez um investimento muito alto porque ele precisava desses jogadores de referência para poder fazer o esqueleto. Por mais que não necessariamente sejam jogadores que hoje são jogadores titulares incontestáveis, né? Mas ele fez esse movimento na janela para poder construir esse esqueleto. E a partir desse momento que você tem um time pronto hoje, você consegue buscar menos, ter menos necessidade de buscar jogadores mais badalados, jogadores prontos, e conseguir fazer mais esse tipo de aposta que pode te dar um retorno financeiro no futuro, né? Um ganho técnico agora, um retorno financeiro no futuro. O problema é que, assim, às vezes o pessoal confunde, poxa, a aposta necessariamente tem que ser um jogador que está super valorizado, igual, por exemplo, o Inestrosa lá no Atlético Nacional. Por que ele está super valorizado? Porque ele fez ótimos jogos na Libertadores, principalmente contra times brasileiros, no caso o Internacional agora, que a gente acompanhou. E aí começa a pipocar, o Boca Juniors está interessado, tal time do Brasil está interessado. Isso vai inflacionando o preço do jogador. Mas você tem um scout bom, né? E é muito bom ver que o Leonardo Jardim se preocupa com isso. Você tem um scout bom, consegue te colocar à frente em diversas situações. A Rafa deu um ótimo exemplo. Como que você acha um John Arias antes dele virar o John Arias do Fluminense, né? Como que você acha, por exemplo, um jogador que vai se transformar e virar esse jogador aqui? Por exemplo, o Cruzeiro lá atrás, tem tempo já, mas o Cruzeiro lá atrás foi buscar o Ramires lá no Joinville. E o Ramires chegou aqui, virou um grande meio-campista, camisa 8, chegou na seleção, o Cruzeiro vende ele para o Benfica vende ele para o Chelsea, né, e tem aquela carreira extremamente consolidada na Europa. Como que o Cruzeiro consegue achar esses jogadores? Ele precisa ter olheiro, ele precisa ter um departamento de scout pronto para poder fazer esse tipo de movimento. Ora vai ser um jogador supervalorizado, ora vai ser, porque às vezes é uma oportunidade grande e o Cruzeiro, felizmente, tem um Pedrinho para poder fazer um investimento maior e ele vai querer comprar uma briga. Igual foi, por exemplo, o caso do Valentim Gomes, né? Que se o Vélez não tivesse dado para trás várias vezes lá no início do ano, o Valentim Gomes estaria jogando aqui no Cruzeiro. Mas não necessariamente precisa ser um jogador que está supervalorizado agora. O Cruzeiro tem um exemplo ótimo no time titular hoje, gente, o Christian. O Christian teve ótimas temporadas no Atlético Paranaense. Ele jogou muito bem, foi titular, teve ótimo momento em campanha de Copa do Brasil, em campanha de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana. O Atlético Paranaense, antes desse último ano, está vivendo ótimos anos na história recente deles. Então o Christian teve um ótimo momento lá. Ou o pessoal acha que o Grupo City mapeou o Christian à toa para poder fazer a contratação no início do ano passado. Não foi. Só que aí ele viveu uma temporada um pouco complicada em questão de lesão, viveu uma temporada conturbada no Atlético Paranaense, que não ajudou os jogadores que estavam lá a ter a sua melhor performance, com troca de treinador excessiva, pressão externa. E aí, o que o Cruzeiro identifica? Um jogador de potencial, um preço um pouco mais acessível, porque o Atlético Paranaense foi rebaixado. E o Christian tá dando retorno imediato, né, agora. Tem 5 meses que ele tá aqui no Cruzeiro, titular incontestável do time, fazendo função até além do que a gente esperava.
poxa, isso para mim é um retorno imediato no jogador que tem 23, 24 anos, né? Às vezes você não vai conseguir fazer uma venda direta para a Europa porque já está passando um pouquinho da idade, mas certamente ainda tem mercado se você estiver pensando numa revenda. O Christian é um jogador que o Cruzeiro pode revender. Então, ter um departamento de scout ajuda você a mapear diversas situações. E nem sempre vai acertar. Mas se você tem um departamento de scout, você está saindo na frente daqueles que não têm. Né? Então, o Cruzeiro, além de ter o dinheiro, ter um departamento capacitado e um treinador que tem um projeto que fala, poxa, a gente precisa focar nessa posição, nesse estilo de jogador aqui, não é sair procurando, não, eu preciso de 20 jogadores no próximo mercado. Aí o departamento vai estar olhando para 1001 coisas ao mesmo tempo e não vai conseguir focar. Mas se você tem um departamento, tem um dinheiro, tem um projeto, a chance de errar é menor. Vai continuar errando, mas a chance de errar é menor. E aí a gente começa a acertar mais e começa a construir e fomentar os grandes jogadores aqui dentro, seja pela categoria de base, seja por uma antecipação no mercado. Claro, você vai precisar fazer uma contratação ou outra mais badalada para ajudar a manter aquela espinha? Vai precisar. E bom que o Cruzeiro pode ter essa condição de fazer. Mas ela não pode ser a recorrência de toda a janela, né? A janela do Cruzeiro não pode ser a janela do meio do ano passado todo ano. Né? É inviável pensar nisso enquanto o Cruzeiro não estiver andando com as próprias pernas, sem ser com o dinheiro do Pedrinho, e não tivesse a condição de ter esse dinheiro para poder investir, igual o Real Madrid da vida tem, né? Seria utópico pensar nisso, seria ótimo, mas infelizmente não é a realidade. Então eu gosto muito dessa postura. A gente já está vendo o Jonathan Jesus aí começando a se destacar. Daqui a pouco é uma joia para o Cruzeiro poder vender. Os meninos da base começando a se destacar. E não é só pensando em venda, não. Esses jogadores novos aí são jogadores que daqui a pouco vão estar assumindo o protagonismo aqui no Brasil. E aí a gente vai estar assumindo só os jogadores que estão em decadência física e técnica. Poxa, eu não consigo pensar assim. Então, desculpa aí que eu estendi um pouquinho o comentário, mas eu acho que o Cruzeiro ter essa visão me deixa muito animado para o futuro. Muito mesmo. E prova disso, né, Bernardo? Até que hoje nós, torcedores do Cruzeiro, quando olhamos para meninos que foram criados aqui e são protagonistas nos seus times, né? No futebol brasileiro e também fora. Então, nós temos que valorizar isso que tem sido feito aqui também, concordo muito com você. E o ideal é essa questão, né? Queimar etapas, ou melhor dizendo, antecipar as etapas dessas vendas dos jogadores, tendo bons olheiros, um bom scout. Porque antes do John Arias ter que chegar no Fluminense para se destacar e nós vermos, né, e até condicionar talvez uma possibilidade de pagar 15 milhões de euros para tirá-lo de lá, era bom ter olhado ele independente de Santa Fé. E aí a questão é o seguinte, não que o Cruzeiro vai basear na torcida, né, no sentimento da torcida para poder contratar, mas já estou vendo muitos chamando o Rinestrosa de bagre. E aí, a torcida do Cruzeiro está preparada também para o Cruzeiro nessa janela ir atrás de atletas, tentando antecipar etapas, porém, porque foi feito um bom trabalho de scout, porque eu estou condicionando hoje a minha expectativa no Leonardo Jardim, sabendo que os jogadores que ele não pediu dentro do Cruzeiro, ele conseguiu potencializar, que dirá um jogador, ainda que eu não conheça tanto, que o Cruzeiro, né, determinar ser um dos jogadores para poder nos ajudar aqui. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que ter isso em mente. Talvez não chegará nomes badalados aqui, porém o atleta que chegar, lembrando que hoje, né, temos o Leonardo Jardim, e é confiar naquilo que ele direcionou para que o Cruzeiro pudesse contratar, né? Então vamos ter que aguardar, por isso aquilo que falamos no início da live, de expectativa da realidade dentro dessa janela, o torcedor já é bom trabalhar confiando naquilo que o Cruzeiro tem feito através do seu treinador. O Patrick, mas eu acho que se o time continuar jogando bem, assim, o torcedor, mesmo que ele não conheça os atletas ou torça um pouco o nariz, prefira jogadores mais prontos, o torcedor vai gostar, né? No fim das contas, o que o torcedor quer é um time competitivo em campo, que obviamente não vai vencer todos os jogos, porque isso é inviável, mas que sempre joga em condições de vencer. Então, se o time continuar nessa toada, eu acho que a torcida vai abraçar, sim. E a gente sabe que o cenário ideal é esse que o Cruzeiro está vivendo agora. Uma pena que isso não foi estabelecido antes, né? Mas que bom que é antes tarde do que nunca, né? Que bom que com o Leonardo Jardim a coisa está sendo conduzida dessa forma. Acho que finalmente tem um projeto esportivo sendo conduzido aí dentro do futebol masculino profissional do Cruzeiro. As coisas estão caminhando e não vai ser imediatamente, mas a médio e longo prazo, se isso não for interrompido, a chance da gente colher frutos assim de realmente ser competitivo, poder entrar numa temporada sonhando com títulos igual outras equipes, a chance é enorme. Mas a gente vai ter que saber trilhar esse caminho que a gente viu outras equipes trilhando aí ao longo dos últimos 10, 15 anos. Então, chegou a nossa vez de voltar. O futebol mudou muito, né, de 10, 15 anos para cá,
muitos profissionais acabaram ficando aí pelo meio do caminho, mas agora parece que finalmente o Cruzeiro chegou, né, em 2025. E aí a estrutura que a gente até mostrou aqui na Samuca TV, né, investimentos fantásticos ali na estrutura da Toca, agora esse investimento no scout, uma comissão técnica na qual você confia e dá respaldo. Então, aos poucos, as coisas estão se ajeitando. Vamos torcer para a gente seguir assim, porque acho que o futuro pode nos reservar coisas muito boas se a gente seguir trilhando esse caminho. Eu vou só pegar um gancho na fala da Rafa, né? Eu acho que as coisas acontecem, isso vale para a vida da gente também. Às vezes, quem está ouvindo a gente, o Patrick sabe disso, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Porque se o Cruzeiro tivesse tido isso antes, provavelmente hoje não teria Leonardo Jardim no comando, né? Se tivesse tido esse profissionalismo, tivesse tido esse scout, a gente provavelmente não teria ele hoje comandando. E também vai ser mais uma coisa para a gente ver a qualidade desse treinador, né? Porque é um cara que até então não ficava monitorando jogadores de mercado brasileiro, talvez a equipe dele ali de mercado sul-americano. Então a gente vai ver um cara chegar e do nada escolher a turma aí que vai ser alvo do mercado do Cruzeiro, ele e essa equipe de scout que ele está montando, né? Então, acho que é mais uma coisa para a gente ver a qualidade dele, que o torcedor está confiando muito, até porque tem mostrado o resultado, né? É diferente, não é aquele confiar cegamente porque o cara tem nome, porque o cara tem currículo. Está confiando porque ele está mostrando que conhece do riscado. E isso tudo vai muito de encontro também, só para poder fechar o raciocínio, o Leonardo Jardim fala muito nas coletivas, né? A torcida está valorizando torcer para o time e não torcer para os 11 que estão entrando em campo, né? O Cruzeirense hoje ele não está nem aí se o Cruzeiro está na terceira posição com o Cássio de centroavante, o Otávio de lateral direito e o, sei lá, o Bolassi defendendo no gol. Eu não tô nem aí para quem tá jogando em qual posição, eu não tô nem aí se o Gabigol tá titular, se o Lucas Silva tá titular ou não, se o Wallace tá tendo minutos ou não. Hoje eu não estou nem aí, né? Às vezes a gente teve uma preocupação muito grande, poxa, os grandes nomes que vieram têm que jogar, eles têm que desempenhar. Eu acho que a gente ficou um pouco com essa questão, com esse glamour dos jogadores que vieram por causa dos anos que a gente passou, né, das vacas magras ali, de ter, às vezes, jogadores pouco conhecidos no clube, mas assim, cara, hoje, se precisar jogar com 11 meninos da base ali para poder manter o ritmo de jogo e todo mundo ter que ir pro banco, né, eu não tô nem aí, eu quero ver o Cruzeiro ganhando, eu quero ver o Cruzeiro desempenhando, e a torcida entendeu muito bem isso, dá para ver muito pelo time, a torcida fechada com o time, independente de quem vai jogar, fechada ali em fazer o time ganhar, fechada em fazer uma bela festa no Mineirão, ou em cada lugar que vai. A gente tá vendo a torcida do Cruzeiro lá em Goiás, lá no Ceará. Então, assim, a torcida entendeu o recado e eu acho que é um grande aprendizado que o Leonardo Jardim mostrou pra gente, né? E é por isso que eu olho para um treinador desse e falo, cara, é muito bom, porque além dele ter transformado o time em campo, ele está transformando, devolvendo essa mentalidade vencedora, essa mentalidade coletiva do Cruzeiro, não só lá dentro da Toca da Raposa não, mas para a gente aqui de fora também, né? Então, assim, cara, eu estou muito contente e eu espero que a diretoria que está lá, Pedrinho, Pedro Júnior, Matos, eles estejam bebendo muito bem dessa fonte, estejam aprendendo muito com o Leonardo Jardim, porque é utópico pensar que ele vai ficar aqui 20 anos, né? Quem dera continuasse que fosse 20 anos assim, mas é utópico pensar isso. Então eu espero muito que o pessoal que está aí para poder ficar muitos anos no Cruzeiro realmente estejam aprendendo muito com isso, né? E que o Cruzeiro continue nessa toada de profissionalização e de espírito que tem hoje, né? Um Cruzeiro muito mais preparado para poder vencer do que se a gente comparasse, por exemplo, 5 meses atrás.